Olá, mais um vídeo para o canal Coisas de Espírito. E o vídeo que eu vim trazer hoje é a respeito daquela pergunta clássica: Deus é vingativo? Deus pune quando a gente faz o mal? Deus pune? Eu vou falar sobre isso baseado na experiência que eu tive. Experiência quando eu tive no coma, baseado no que eu li sobre Allan Kardec. Allan Kardec, depois de muitos estudos, a respeito desse assunto, ele chegou à seguinte conclusão: que o espírito, ou ele vai para um lugar bom ou para um lugar ruim, mas é ele que cria a situação. Se ele estiver bem, ele vai para um lugar bom. Se ele estiver mal, ele vai para um lugar ruim. Ou seja, se ele sentir culpa, ele vai sofrer, vai parar no umbral. E se ele se sentir feliz, ele vai para as colônias espirituais, vai para os planos espirituais melhores. Então, isso responde, para mim, a experiência que eu tive lá quando eu tive em coma. Então, existem alguns problemas que nós temos que resolver, familiar, religioso, com os vizinhos, né, que faz parte da sociedade, que nós temos que resolver. E aí, nós não resolvemos, nós fingimos que esse problema não existe. E aí o que acontece? O nosso inconsciente começa a cobrar, ele vira um juiz, depois ele vira um carrasco. E aí esse problema vai crescendo, ele vira uma sombra. Depois a gente finge que essa sombra não existe, e a gente tenta manter ela ao máximo trancado lá no fundo do nosso inconsciente. Só que ela começa a sair para fora. E aí a gente finge que não está vendo de novo, que ela saiu, que temos um problema para resolver. E aí isso vira uma enfermidade tremenda. É onde a culpa, quando a gente desencarna, ela age igual eu falei aqui, usei esse exemplo do inconsciente. Ele é o nosso inconsciente. Quando a gente descasca do corpo físico, vou usar essa linguagem, sai do fundo todos os problemas que nós temos que resolver. E aí o nosso inconsciente vira um juiz. Ele que é o carrasco. Então, e eu tive lá no mundo dos mortos. E é desse jeito mesmo, você pode acreditar, eu tive lá. Vem coisas de outra vida, vem cobrar mesmo. E não são pessoas que te manipulam. O seu próprio ser é natural, acho que faz parte do processo quando a gente desencarna. Então, essa a visão que eu tenho sobre a sua pergunta. Você perguntou o que eu acho, se a pessoa paga. Ela paga porque o inconsciente vai cobrar, mas não Deus. Ela vai pagar, mas não porque tem um juiz lá que vai condenar ela. É porque a própria consciência dela vai ser severa com ela. A experiência que eu tive lá quando eu tive em coma. Teve um momento que eu tive várias experiências. Então teve momentos lá que eu senti culpa. Eu senti muita culpa. E eu não sabia do que era. Eu me sentia culpado. E eu comecei a sentir tanta culpa que eu perdi o contato com os bons espíritos. Eles sumiram da minha frente. A impressão que eu tive é que eu fui abandonado, mas não era. Hoje eu sei que eu saí do plano deles. E eu sentindo essa culpa, eu fui descendo as camadas espirituais. Isso foi devagar. E eu fui parar no umbral. Lá no umbral, isso quando eu estava em coma, eu fiquei num lugar bem escuro, lugar escuro. E aí os espíritos que estavam na mesma faixa vibratória que eu lá no umbral me acharam. E aí eles me cercaram lá, estavam interessados em mim, me subjugar.
E eu sentia esses espíritos de longe. Eu me via deitado assim, eu não via a cama no umbral. E esses espíritos querendo um monte, disputando entre eles assim, mentalmente, quem ia ficar comigo. E tinha um lá que fez o papel de juiz. Esse espírito falava culpado. E aí eu comecei a relembrar minhas vidas passadas. Só que isso não foi eles que fizeram. Eu senti tanta culpa. E aí eu comecei a saber o porquê que eu estava sentindo culpa. Era as minhas vidas passadas. Coisas pendentes que eu deixei de fazer. Coisas que eu fiz errado. Os karmas que eu mesmo fiz através do livre-arbítrio. Eu que escolhi fazer errado. E aí nessa reencarnação agora, que eu sou Ângelo, eu não, só porque eu estou encarnado, eu não virei santo. Os problemas que eu criei em outras vidas não foi anulado. Eles ainda existiam. E a primeira impressão que eu tive, que foi eles que fizeram aquilo comigo, aquela situação. Então, hoje eu entendo que foi eu que me fiz naquela situação, foi eu que desci naquela camada, através da culpa. Primeiro veio eu sentindo culpa, sentindo arrependido do que eu tinha feito em outras vidas, e eu comecei a ficar triste. Então eu mergulhei nas trevas, eu mergulhei dentro de mim e comecei a vibrar e acabei descendo certas camadas no umbral, e lá tinha lá os espíritos que viviam naquela dimensão. E aí que eu fui resgatado. Deus enviou lá no umbral onde eu fui parar, onde eu fui me enfiar. Deus enviou os bons espíritos para me buscar. Eu não vi eles, depois eu vou falar sobre isso. Mas Deus enviou porque houve o pedido do grupo, de dois grupos que eu frequento, um de apometria e o outro do centro kardecista, espírita kardecista. O grupo de apometria de Jundiaí e o centro kardecista daqui da cidade que eu moro, que eu frequento. Até antes da pandemia eu frequentava lá, né? E esses dois pessoal oravam muito por mim lá. Eles sempre, vamos orar pro anjo, vamos fazer. E aí eles criaram, aí os espíritos desses centros, os espíritos de luz do Lauro Machado, os espíritos de luz da apometria, do grupo de apometria, foram lá me ajudar. E eu não via eles. E eles me Então, hoje, eu penso assim, meu Deus, como eu pude me enfiar no umbral? Porque eu entendo agora que foi eu que fui até lá. Mas aí eu sinto esperança, porque Deus foi me buscar. Então Deus não me julgou. Não foi Deus que me julgou. Falou, você é isso e aquilo, você vai para o umbral. Foi a minha consciência que me julgou. Foi eu que me lancei no umbral. E o papel de Deus foi lá me tirar. Foi lá me tirar sem me julgar, sem me condenar. Ele foi lá me tirar porque tinha gente orando por mim. E então, essas palavras de Allan Kardec, que a pessoa vai para o lugar bom se ela estiver se sentindo bem, ela me traz bastante conforto por conta dessa experiência que eu tive. Allan Kardec está certo. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. É nós mesmos que nos punimos. Então o juiz, o carrasco, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Somos nós que ao largar o corpo físico, somos nós que ao largar o corpo físico e se libertamos do ego, seja através da desencarnação ou o processo que eu tive
Você se liberta do ego. Então tudo aquilo que está escondido no inconsciente de outras vidas, que está atuando, porque não é porque nós estamos encarnados que os crimes que nós cometemos em outras vidas deixam de existir. Eles atuam na nossa reencarnação, que eles influenciam. Isso daí eu já falei muito, e todo mundo que entende um pouco de karma sabe. Então a gente reencarna aqui e o passado ele vai influencia a gente na infância, na adolescência, na vida adulta, influencia a gente dentro da sociedade, dentro de um convívio familiar, da parte amorosa, né, financeira, influencia para bom e para ruim. Então, e aí quando você se liberta do ego, igual a situação que eu tive, né? Então isso tudo sobe. Eu vou usar o termo subir. Imagine um lodo decantado no fundo da água e você tem que remover ele. E aí quando você se liberta do ego, isso se mistura, deixa a água turva. Então é isso que acontece. E aí a gente mesmo, quando isso volta à tona, o nosso passado, acho que é um processo natural de quem desencarna, de quem encarna e de quem desencarna, começa a subir. E aí a gente começa a se condenar. A culpa não é um bom caminho, mas infelizmente nós sentimos ela, e eu senti culpa. E aí depois os espíritos foram lá me resgatar. Eles fizeram primeiro eu sentir esperança lá quando eu estava no escuro. Depois eles me fizeram sentir não culpado. Que esperança eles me deram? Que todo mal ele pode ser corrigido e que tem que ter paciência. E aí eu comecei a sentir esperança. Então quando eu comecei a sentir esperança, eu comecei a ouvir as orações. Eu ouvi a oração do grupo de apometria, e eu ouvi a oração do grupo espírita kardecista que eu frequento. Então eu ouvi a oração de São Francisco e eu ouvi a oração de Ave Maria que o pessoal da apometria faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a oração de São Francisco. E aí eu falei, nossa, eu conheço essa oração, é do grupo de apometria. E aí depois vinha outra, me dava uma força. É a oração de São Francisco, do grupo espírita kardecista que eu frequento. Eu falei, eu vou seguir esse som. Tava escuro lá, eu falei, eu vou seguir esse som. E eu comecei em direção ao som. Foi onde eu consegui sair do umbral. Quando, depois de 6 meses que eu voltei do coma, tem uma médium no centro espírita que ela recebe uma preta velha chamada Mãe Joana. E eu falei pra ela assim, ela incorporou a Mãe Joana, eu falei, Mãe Joana, eu me senti tão só lá na escuridão. Eu falei chorando, e ela falou pra mim assim, mas você não tava só. Eu sei do que ela tava falando. O Lauro Machado, que é o mentor lá do Centro Espírita, tava comigo, ela tava comigo. O João Cobu, que é o mentor do grupo de apometria, tava comigo. Outros membros espirituais que eu não recordo o nome, eu sei que é lá do grupo de apometria tava comigo. Então eles estavam lá. Eu tava no escuro, mas eles estavam lá comigo. E aí ela falou, você acha que tava só, mas você não tava. E eu entendi ela. E hoje eu entendo mais ainda. Então, no meu jeito de pensar, Deus não pune. Deus não pune. Deus não é esse ser humano que a gente tenta pôr nele. Nós tenta deixar Deus como um ser humano que você vai pagar pelo que fez, você vai ser julgado pelo que fez. Isso é coisa nossa de ser humano. Eu tive um sonho hoje e pediram num sonho para mim fazer oração do perdão aqui. Perdoe-me se na minha ignorância feri você.
Talvez eu tenha sido um crítico muito severo, detendo-me apenas nas observações dos seus erros e falhas, esquecendo das enormes qualidades que você possui. Tive olhos para ver o argueiro em você, sem perceber a trave, empanando minha visão. Reconheço em mim algumas das fraquezas que encontrei em você, portanto, jamais poderia ter atirado a primeira pedra. Compreendo agora que todos estamos matriculados na escola da vida, na condição de eternos aprendizes, e que somos passíveis de erros e falhas. Por isso mesmo lhe peço, perdoe-me. A partir de hoje reconheço-lhe a alma querida do meu coração. Talvez você ainda não consiga perdoar-me, e com razão, mas tenho a certeza de que o advogado divino vai absolver-me, porque nessas palavras coloquei toda a força do meu coração arrependido. Guarde a certeza, alma querida, nas minhas preces lhe envolvo com especial carinho. E quando não puder exaltar suas qualidades, saberei calar as fraquezas que você e todos nós ainda possuímos e que só o tempo poderá apagá-las em nós. Sonho um dia poder abraçar-lhe e no clima do entendimento fraterno lavar as nossas diferenças com as lágrimas do perdão. Rogo a Deus que você encontre a paz e a felicidade que deseja, assim como nesta atitude encontrei a paz e a felicidade que tanto necessitava. Oração do perdão.